Vamos lá, velhote. Pegue a sua tralha e vá embora. Não temos tempo para essas lembranças inúteis. O quê? Mas o que diabos você está fazendo? Essas são as minhas medalhas. Medalhas de honra. O quê? Um agente da TSA jogou fora as medalhas de um veterano. 10 minutos depois, autoridades do Pentágono fecharam o aeroporto, quando o agente Marcus Williams atirou descuidadamente no lixo as medalhas do veterano da Guerra da Coreia, James Storm Harrison, chamando-as de lembranças sem valor. Ele não tinha ideia de que Harrison fora ex-assessor de ligação do Pentágono, cuja chamada de emergência mobilizaria 5 congressistas e uma investigação que acabaria com sua carreira. O Terminal B do Aeroporto Nacional Reagan fervilhava com o caos de uma manhã de segunda-feira. Executivos seguravam café enquanto verificavam seus celulares. Famílias arrastavam malas enormes em direção aos pontos de controle de segurança. Os agentes da TSA processavam pessoas como operários de fábrica manipulando o inventário. O cheiro de combustível de avião se misturava ao suor de estresse e ao café requentado. Ali, a dignidade era entregue junto com sapatos e cintos, enquanto a autoridade media valor pela eficiência e não pela humanidade. James Storm Harrison atravessava o Terminal B com uma dignidade que 78 anos não haviam quebrado. Suas mãos calejadas carregavam um pequeno estojo de veludo contendo medalhas da Coreia, onde um jovem fazendeiro de 19 anos havia se tornado um médico de combate condecorado. 2 corações. Púrpura, uma estrela de prata por bravura. Uma estrela de bronze com dispositivo V, por heroísmo sob fogo. 40 anos depois, o Pentágono o recrutara como assessor de ligação com o Congresso, atuando em dotações de defesa, assuntos de veteranos e supervisão de aquisições militares. Sua agenda continha números diretos de metade do Comitê de Serviços Armados do Senado. As multidões do aeroporto viam apenas um idoso viajando sozinho. Não percebiam as conexões que a ignorância civil não podia apreciar sem entendimento adequado. A Coreia lhe havia ensinado paciência. O serviço no Pentágono lhe havia ensinado como Washington realmente funcionava. Ambas as lições se mostrariam essenciais hoje, quando a autoridade civil esquecesse que algumas batalhas criavam redes que transcendiam fronteiras burocráticas típicas graças a um caráter autêntico e competência comprovada. O desafio de Storm ia além da segurança aeroportuária. Era manter a dignidade quando a autoridade civil tratava veteranos como obstáculos incômodos, em vez de heróis, cujo serviço havia protegido os próprios sistemas que agora os processavam. Todos enfrentam batalhas sobre as quais você nada sabe. Hoje, Storm descobriria quais batalhas se alinhavam às suas, quando o desrespeito cruzasse linhas profissionais. O agente da TSA Marcus Williams processava passageiros com eficiência mecânica. 5 anos de triagem de segurança haviam reduzido a interação humana a uma rotina automatizada. Outro idoso aproximou-se com um pequeno estojo que Williams presumiu conter lembranças típicas de veterano, exigindo inspeção padrão, apesar do valor sentimental. "Senhor, preciso examinar este estojo", anunciou Williams, com a autoridade que o crachá governamental lhe dava sem entender a responsabilidade que acompanhava lidar com honrarias militares conquistadas com sangue e sacrifício, algo que a segurança civil raramente encontrava ou apreciava devidamente. A resposta de Storm carregava a dignidade que décadas de serviço público lhe haviam ensinado. "Agente Williams, esse estojo contém condecorações militares do serviço na Guerra da Coreia. Peço que as manuseie com respeito." O preconceito de Williams contra viajantes idosos impediu-o de considerar o protocolo adequado. "Senhor, os regulamentos do aeroporto se aplicam a todos. Isto poderia ser armas ocultas disfarçadas de joias militares. Já vi isso antes." A suposição revelava ignorância sobre honrarias militares, enquanto Storm mantinha a compostura, apesar da agressão verbal projetada para demonstrar a autoridade da TSA sobre alguém cuja aparência sugeria vulnerabilidade
e não conexões que a segurança civil não podia compreender. Todos enfrentam batalhas sobre as quais você nada sabe, agente Williams, disse Storm calmamente. Minhas batalhas me ensinaram a reconhecer caráter pelas ações e não por suposições que revelam mais sobre quem fala do que sobre quem ouve. A resposta de Williams ultrapassou o procedimento profissional e virou entretenimento pessoal. Olha, vovô, não me importo com histórias de guerra da pré-história. Isso parece bijuteria de lojas de excedentes militares. Provavelmente você comprou para impressionar gente em bares de veteranos. As medalhas de Storm representavam um sacrifício autêntico que Williams não podia compreender. A estrela de prata conquistada ao arrastar fuzileiros navais feridos de uma emboscada chinesa. Os corações púrpura por estilhaços que ainda doíam no frio. A estrela de bronze por heroísmo médico sob fogo que havia salvado 12 vidas americanas. Agente Williams, essas condecorações foram conquistadas em serviço de combate, que protegeu o seu direito ao emprego. Respondeu Storm com a graça que o treinamento militar lhe havia incutido. Talvez o seu supervisor possa orientá-lo sobre o devido respeito às honrarias militares. Mas a ignorância de Williams o impediu de reconhecer a lição daquele momento. Meu supervisor não está aqui para lidar com velhos convencidos, que acham que o serviço militar lhes dá tratamento especial. A segurança do aeroporto se aplica a todos igualmente. O confronto atraiu a atenção de passageiros próximos que testemunharam um desrespeito sistemático contra alguém cuja dignidade mantida durante o assédio demonstrava caráter que a autoridade civil não possuía por falta de treinamento adequado sobre o sacrifício militar, treinamento que exigia cortesia básica em vez de abuso sistemático disfarçado de procedimento de segurança. Williams preparou-se para demonstrar sua autoridade, com ações que logo desencadeariam consequências que seu treinamento na TSA jamais havia abordado, quando o caráter autêntico enfrentava o desrespeito institucional que exigia correção imediata, através de redes que a segurança civil não podia controlar nem antecipar. A decisão de Williams de jogar as medalhas na lixeira criou um momento que transformaria uma rotina comum de segurança aeroportuária em crise pessoal, que afetaria sua carreira com consequências que o treinamento da TSA nunca havia previsto quando honras militares enfrentavam desrespeito civil que exigia responsabilidade imediata. Isto parece bijuteria barata, anunciou Williams, cometendo um ato que violava a decência humana básica. Provavelmente nem são medalhas militares de verdade, apenas réplicas baratas que velhotes compram para obter simpatia de civis ingênuos. Storm assistiu décadas de sacrifício desaparecerem no lixo, mantendo a compostura que a experiência em combate lhe havia ensinado mesmo ao testemunhar a profanação sistemática de honrarias conquistadas com sangue, que a existência civil confortável de Williams não podia compreender nem valorizar. Agente Williams, o senhor acaba de descartar condecorações de combate conquistadas com sacrifício que superam tudo o que seu treinamento em segurança já abordou, disse Storm, com dignidade que o assédio não podia diminuir. Suas ações terão consequências das quais os procedimentos da TSA não poderão protegê-lo quando as autoridades competentes souberem que honrarias militares foram tratadas como lixo. Williams desprezou o aviso como uma ameaça vazia de um veterano idoso. Senhor, siga em frente antes que eu chame segurança adicional por comportamento disruptivo que interfere nas operações do aeroporto, feitas para proteger viajantes de pessoas como o senhor. Mas o telefone de Storm já estava vibrando com contatos que 40 anos de serviço no Pentágono haviam cultivado em todo o aparato de defesa de Washington. Antigos colegas cuja lealdade ao caráter autêntico transcendia fronteiras burocráticas típicas quando o sacrifício militar enfrentava o desrespeito civil, exigindo intervenção imediata através de canais que a autoridade da TSA não podia controlar. O descarte havia desencadeado respostas que chegariam mais rápido do que Williams poderia imaginar, demonstrando as consequências de desrespeitar heróis cujas redes se estendiam por todo o sistema governamental que a segurança civil servia
mas não controlava através de procedimentos rotineiros feitos para violações comuns e não para falhas institucionais que exigiam responsabilização. A chamada de emergência de Storm chegou ao congressista David Martinez durante uma audiência do Comitê de Serviços Armados. David aqui é Storm Harrison, um agente da TSA no Reagan National. Acabou de jogar minhas medalhas da Coreia no lixo. Disse que eram joias falsas. Agente Williams, posto de controle de segurança da Terminal B. Achei que você deveria saber. Martinez interrompeu imediatamente a sessão do comitê. Storm Harrison inspirava respeito em todo o meio de defesa. Seu trabalho como assessor de ligação do Pentágono moldara as dotações militares por décadas. Amigo pessoal de 3 secretários de defesa. Seu testemunho no Congresso havia influenciado a política de veteranos em todo o país. Storm, você está falando sério? Alguém jogou suas medalhas de combate no lixo? Perguntou Martinez com indignação genuína que refletia o respeito institucional pelo serviço militar autêntico. Isso é um comportamento completamente inaceitável de um funcionário federal, cujo trabalho existe por causa do sacrifício dos veteranos. A chamada ativou redes que Williams não podia compreender. Martinez contatou o presidente do comitê, enquanto Storm acionava antigos colegas do Pentágono, cujas posições atuais lhes davam supervisão, que funcionários da TSA raramente enfrentavam, mas sob a qual serviam na hierarquia federal, que a segurança civil frequentemente esquecia que controlava seu emprego. A coronel Patricia Chin, agora assessora do Congresso para assuntos de veteranos, recebeu o relato detalhado de Storm, enquanto coordenava uma resposta que demonstraria lealdade institucional a heróis autênticos, cujo serviço havia merecido proteção contra o desrespeito sistemático, através da responsabilidade federal que as autoridades adequadas forneciam quando necessário. A resposta viria por canais oficiais que o treinamento de Williams na TSA jamais havia abordado quando honrarias militares enfrentavam degradação civil que exigia correção imediata através da supervisão que a estrutura de emprego federal fornecia. Apesar das suposições da segurança aeroportuária sobre autoridade autônoma, o escritório de ligação do Pentágono com o Congresso ativou protocolos de resposta quando as medalhas de Storm foram descritas como lixo por um funcionário federal, cujo comportamento violava todos os princípios de respeito aos veteranos que o Departamento de Defesa exigia de seu pessoal mesmo em cargos civis a serviço da comunidade militar. O general Reis coordenou com o setor de assuntos de veteranos do Congresso, enquanto documentava o incidente que exigiria uma investigação formal sobre os procedimentos da TSA, que haviam permitido um desrespeito sistemático às condecorações de combate conquistadas com sacrifício, condecorações que os funcionários federais deveriam ter reconhecido, em vez de descartar por suposições ignorantes sobre o serviço militar. O gerente de operações do aeroporto recebeu uma chamada prioritária do chefe de gabinete do congressista Martinez. Temos um incidente grave de dignidade de veteranos em sua instalação, envolvendo um agente da TSA que descartou medalhas de combate de um herói da Guerra da Coreia. Isso requer resposta imediata de supervisão e documentação para a investigação congressual. Williams continuava sem perceber que seu desrespeito rotineiro havia acionado a supervisão federal por meio de canais que os procedimentos da TSA não cobriam quando o heroísmo militar autêntico enfrentava a degradação civil que exigia responsabilização através da autoridade congressual que a segurança aeroportuária servia, mas não controlava dentro da hierarquia de emprego federal. A mídia local recebeu informações sobre a história em desenvolvimento, enquanto organizações de defesa de veteranos coordenavam resposta a um desrespeito sistemático que superava incidentes típicos de aeroporto, incluindo intervenção congressual que exigia responsabilização imediata de funcionários federais, cujo comportamento havia violado obrigações institucionais com a comunidade militar. A mobilização criou uma pressão que a autoridade de Williams na TSA não podia controlar com procedimentos padrão quando o caráter autêntico enfrentava degradação sistemática
que exigia intervenção federal, através da supervisão que os assuntos de veteranos do Congresso forneciam quando necessário para proteger a dignidade militar contra o desrespeito civil. Martinez chegou ao aeroporto Reagan National com 2 colegas do comitê, enquanto a equipe de ligação do Pentágono coordenava a resposta oficial para a violação da dignidade de veteranos que superava os incidentes típicos da TSA, exigindo responsabilização imediata do funcionário federal, cujo comportamento havia desrespeitado um herói de combate. Martinez falou com autoridade congressual que transcendia a segurança aeroportuária. Sou o congressista Martinez do Comitê de Serviços Armados. Você descartou medalhas de combate pertencentes a um veterano da Guerra da Coreia, cujo serviço no Pentágono moldou a política de defesa por décadas. Explique suas ações. Williams tentou justificar seu comportamento com base nos procedimentos da TSA. Congressista, eu estava seguindo protocolos de segurança padrão para itens suspeitos que poderiam ameaçar a segurança dos passageiros disfarçados de lembranças militares que as regulamentações exigem inspecionar. Mas a resposta de Martinez revelou à supervisão congressual que a segurança civil não podia contestar. Agente Williams, essas eram condecorações de combate autênticas conquistadas com sacrifício que seu treinamento deveria tê-lo ensinado a reconhecer e respeitar e não descartar como lixo por suposições ignorantes sobre o serviço militar. Storm observou a intervenção congressual restaurar a dignidade que os procedimentos da TSA haviam violado ao mesmo tempo em que demonstrava que o caráter autêntico criava redes que transcendiam fronteiras burocráticas típicas quando a honra militar enfrentava desrespeito civil e exigia responsabilização imediata através da autoridade federal. O confronto atraiu a atenção da mídia nacional, enquanto as operações do aeroporto paravam sob escrutínio congressual, e Williams enfrentava consequências para sua carreira que o treinamento da TSA nunca havia contemplado, quando o desrespeito sistemático desencadeava a intervenção federal, exigindo responsabilização imediata por comportamento que violava obrigações institucionais com a comunidade de veteranos. A sede da Administração de Segurança de Transporte ativou investigação formal, quando a queixa congressual detalhou o desrespeito sistemático contra um herói da Guerra da Coreia, cujo serviço no Pentágono havia conquistado reconhecimento institucional e não degradação civil por parte de um funcionário federal, cujo comportamento violava todos os princípios de dignidade dos veteranos. Williams foi suspenso imediatamente enquanto investigadores federais documentavam o incidente que determinaria se suas ações constituíam violação dos padrões de conduta de funcionários federais, exigindo demissão através de justiça administrativa que a supervisão congressual requeria quando a honra militar enfrentava desrespeito sistemático. Storm coordenou com autoridades do Pentágono enquanto mantinha a dignidade durante toda a crise que a autoridade civil havia criado por suposições ignorantes sobre o serviço militar, algo que um treinamento adequado deveria ter prevenido através de educação sobre condecorações de combate, que exigiam respeito em vez de serem tratadas como lixo. Martinez anunciou uma audiência congressual para investigar as falhas de treinamento da TSA, que haviam permitido um desrespeito sistemático aos veteranos de combate, ao mesmo tempo em que exigia uma reforma imediata das políticas para evitar futuras degradações das honrarias militares devido à ignorância civil que a formação dos funcionários federais deveria ter abordado. A investigação determinaria se o comportamento de Williams representava uma falha individual ou um problema sistemático que exigia uma reforma abrangente dos procedimentos da TSA que haviam permitido a falta de respeito às condecorações militares conquistadas com sacrifício, condecorações que os funcionários federais deveriam ter reconhecido em vez de descartar, baseados em suposições que revelavam falhas institucionais de treinamento. A segurança aeroportuária enfrentaria supervisão congressual até que a investigação fosse concluída, enquanto a carreira de Williams pendia no equilíbrio da responsabilidade federal.
Esse caráter autêntico havia acionado redes que transcendiam fronteiras burocráticas típicas quando a dignidade militar exigia proteção contra o desrespeito civil, por meio de uma resposta institucional adequada. A cobertura da mídia nacional transformou o incidente isolado da TSA em uma crise federal, enquanto a biografia de Storm revelava um veterano com posição interna no Pentágono, cujo trabalho como assessor de ligação ao Congresso havia moldado a política militar, enquanto seu histórico de combate demonstrava um heroísmo autêntico que o desrespeito civil havia violado através de uma falha institucional que exigia responsabilização imediata. A entrevista de Storm na CNN criou uma situação impossível para a TSA, já que o herói da Guerra da Coreia descreveu como suas medalhas foram jogadas no lixo por um funcionário federal, cujo treinamento havia falhado em reconhecer condecorações de combate conquistadas com sacrifício, que havia protegido as liberdades civis que estavam sendo abusadas por meio de um desrespeito sistemático contra a comunidade militar. Essas medalhas representam soldados que não voltaram para casa. Disse Storm à audiência nacional com dignidade que o assédio não podia diminuir. O agente Williams tratou a memória deles como lixo, enquanto o emprego federal lhe dava autoridade para servir não para desrespeitar pessoas cujo sacrifício superava sua compreensão. Williams assistiu sua carreira desmoronar na televisão nacional, enquanto imagens mostravam um veterano idoso descrevendo seu serviço de combate, enquanto os procedimentos da TSA eram expostos como treinamento inadequado para reconhecer honrarias militares, ao mesmo tempo em que sua reputação era destruída e seu legado manchado por suas próprias ações.